hermanos. Agradecemos ao Senhor por mais esta manhã aqui em la igreja para adorar ao Senhor, meditar em sua palavra. E hoje queremos invitar a los hermanos para que abra su Bíblia em la carta de Pablo a los Efésios. E vamos hoje falar sobre um tema que é um tema para os apóstolos, é um tema muito caro, muito importante para uma pessoa que se diz discípulo de Jesus. Vamos falar hoje sobre a nova vida em Cristo. La nueva vida em Cristo. Para os apóstolos, um cristiano não poderia ser uma pessoa mundana, uma pessoa esclava aún del pecado. Era impossível uma pessoa dizer que conhecia Cristo e aún viver esclavo del pecado. Não é possível esta atitude de uma pessoa que diz conosco a Cristo. E para estes hermanos em la igreja primitiva era um tema muito importante, tanto para Pablo como para Juan e tantos outros. Era um tema muito caro, uma nova vida em Cristo. Tenho Cristo, agora minha vida cambiou. Agora, como cantamos, somos livres del pecado, livres del mundo. E para Pablo, principalmente, era um tema muito valioso. E quero ler, então, Efésios capítulo 4, versículo 17, e vamos meditar em este tema, e vamos aprender que diz a palavra que nos ensinou o apóstolo Pablo sobre este tema. Capítulo 4, versículo 17, vou ler em La Reina Valera 2020, vale? E tu acompanha aí que a diferença é muito pouca. Amém? Podemos ler? Pablo nos diz assim: assim que isto os digo e os pido em el Senhor, que já não vivais como los gentiles, que vivem de acordo a sua mente vazia, com el entendimento entenebrecido, ajenos a la vida de Deus, por sua ignorância e por la dureza de seu coração. Estes, depois de haver perdido toda sensibilidade, se entregaram ao libertinaje para cometer com avidez toda classe de imoralidade. Pero esto não é lo que habéis aprendido de Cristo, se em verdade lo habéis oído e habéis sido por ele ensinados, conforme a la verdade que está em Jesus. Enquanto a la passada maneira de viver, despojaos de la vieja naturaleza, que está corrompida por los deseos engañosos. Renovad espiritualmente vuestra mente e revestiu de la nueva naturaleza, creada a imagem de Deus em la justiça e santidade de la verdade. Amém. Amém. Aí está, querido. Aí está. Uma palavra preciosa. Um texto importantíssimo para nós outros, para as pessoas que querem
aún mais aprender sobre uma nova vida em Cristo Jesus. Pablo aqui em este texto, hermanos, hace uma exortação para estes hermanos efésios, porque como os hermanos já sabem, Efésios era um grande centro pagano, de muita idolatria, de muita prostituição, de muitas coisas que os hermanos de la igreja de Efésios estavam enfrentando para viver uma vida cristiana, para demonstrar um cambio de vida. Estes hermanos passavam por tribulações, porque o mundo de sua época, aí em Éfeso, era um mundo muito tremendo. E Pablo disse: hermanos, os digo e os pido em el Senhor, que já não vivais como estes gentiles, pessoas que não conhecem a Jesus, pessoas que aún não tiveram um encontro personal com Jesus, porque para Pablo, uma pessoa que tem um encontro com Jesus, hermanos, sua vida tem que cambiar. Aleluia. Uma pessoa que tem um encontro com o Senhor não pode viver da mesma maneira. Não pode viver, não pode viver. Por quê? Porque Cristo em sua vida hace muita diferença. E Pablo aqui diz: hermano, os digo e os pido. E é interessante que os pido aqui é o mesmo que testemunhar. A palavra Marte, Pablo disse assim: hermanos, nós somos testigos, ou seja, vivimos e morrimos para manter esta palavra, e assim vocês também têm que ser. E Pablo aqui em este texto, hermanos, nos apresenta características de las pessoas que aún não conhecem a Jesus de uma maneira negativa, para depois apresentar as características de aqueles que conhecem ao Senhor de uma maneira positiva. Que passa na vida de uma pessoa que conhece a Jesus? Pablo aqui nos apresenta de uma maneira positiva. Todavia, Pablo empieza ensinando para estes irmãos como vive estas pessoas que aún não conhecem ao Senhor. E mira que Pablo hace de uma maneira descendente, ou seja, uma vida sem Cristo é uma vida que vai sempre para baixo, sempre para baixo, hasta el infierno. E a vida del cristiano empieza en la tierra e termina em cielo. Aleluia! Assim é. E Pablo aqui nos apresenta estas características de los mundanos de uma maneira negativa e de los hermanos desta persona convertida, nascida de novo, de uma maneira positiva. Pero que diz a palavra? Pablo diz: como vive estas pessoas que não conhecem a Cristo? Pablo disse: tudo empieza em la mente. Como são a mente dessas pessoas que não conhecem a Cristo? Diz: vazia. Pablo diz aqui que vivem de acordo com sua mente vazia. Mente vazia. Mente vazia. Assim é a vida de uma pessoa que não tem Cristo. Sua mente é vazia. Vazia. Vazia de las coisas espirituais. Porque está llena de las coisas mundanas. Mas Pablo disse: hermanos, uma pessoa que aún não tem Cristo, sua mente é vazia. Vazia. Tudo empieza em la mente. Por isto, querido, temos que tomar muito cuidado
com aquilo que estamos pensando. Este mesmo Paulo aqui, em Filipenses capítulo 4, versículo 8, diz para nós outros que temos que ter em nossa mente, para que não quede vazia, como as pessoas que aún não conhecem a Cristo. Paulo nos diz aqui, em Filipenses 4, 8, Paulo diz assim, vamos começar em versículo 7, e a paz de Deus, que sobrepassa todo entendimento, guardará vossos corações e vossos pensamentos em Cristo Jesus. Por lo demais, hermanos, pensad em todo lo que és verdadeiro, todo lo honesto, em todo lo justo, em todo lo puro, em todo lo amável, em todo lo que é de buen nombre, se há em ellos alguma virtude, e se há algo loable, pensad em nele. Pensad. Não quede com a mente vazia, porque mente vazia és oficina del diablo. Há pessoa que diz, não estou pensando nada, o que vou pensar? Ali o diabo se apresenta, diz, vai beber um pouco, vai se divertir, vai ser isto, vai ser aquilo. Ocupa tu mente, mas ocupa tu mente com coisas buenas. E Pablo diz que todo empieza em la mente vazia. Mas vamos adelante. Segundo, Pablo diz que uma pessoa que não conhece a Cristo vive uma vida ajena de Deus. Que diz o texto? O texto diz, ajenos a la vida de Deus. É interessante que uma pessoa que não conhece a Cristo não vive cerca de Deus, não vive cerca da palavra, vive lejos. E por quê? Porque aún não conhece Cristo. Porque quando uma pessoa conhece a Cristo, ele se acerca a Deus, ele se acerca à palavra. Por quê? Porque tem uma vida cerca de Deus. Mas Pablo diz que primeiro mente vazia, depois ajenos a Deus. Quanto mais mente vazia, mais ajenos à vida de Deus. E é interessante aqui que viver aqui, a palavra viver aqui tem um sentido muito amplo. A palavra viver aqui diz, que não vivais como vivem. Pablo utiliza uma palavra, a palavra é peripatel, e esta palavra significa andar, e literalmente esta palavra significa se comportar. Se volvemos ao versículo 1 do capítulo 4, aqui se traduz literalmente o sentido da palavra. Pablo diz assim, eu pois que sou preso por causa do Senhor, os ruego que os comporteis como é digno do chamamento que haveis recebido. Viver aqui é se comportar. Se comportar. Aí, La Reina 60 ha traduzido como andar. Então, andar, se comportar. Mira como é forte. E Pablo diz, hermanos, há que despertar. Primeiro, mente vazia. E isto hace com que as pessoas se alejem de Deus. Não querem saber. E Pablo diz que há dois motivos para isto. Dois motivos. Primeiro, Pablo diz, por la ignorância. Por la ignorância. Capítulo 2, versículo 12, aí Pablo diz assim, acordaos de que em aquele tempo estavais sem Cristo, alejados de la cidadania de Israel, e erais ajenos a los pactos e la promessa. Vivías sem esperança
e sim Deus em el mundo. Pablo diz, por causa de la ignorância. Ignorância. Quando uno ignora a palavra, é muito triste. Mira que quando predicamos para algumas pessoas e não querem nem ouvir a palavra. Por quê? É uma ignorância espiritual. É mais que uma ignorância social. É uma ignorância espiritual. Porque é interessante. Aí onde nós vivimos, em Cubeias, muitas pessoas não creem em Deus. Não creem em Deus. Tu crees em Deus? Não creem em Deus. Mas quando passamos por las casas, aí em jardines, estátuas de Buda. Digo, não creem em Deus? Como pode isso? Mas não creem em Deus. Há outros tipos de estátuas em seus jardines, todavia não creem em Deus. Não creem em Deus. Mira, é mais difícil, irmão, crer em estas coisas que crer em Deus. Porque crer em Deus se crê por fé. E para crer em estas coisas é muito difícil. Porque não há como. E Pablo diz que isto tudo, irmãos, é por la ignorância que há em la vida destas pessoas. Por isto, irmãos, temos que, como igreja, predicar a palavra e orar para que Deus abra os olhos destas pessoas, para creerem na palavra, para que esta ignorância desapareça de suas vidas. E Pablo diz também, não somente por la ignorância, mas também porque su coração, que diz a Bíblia, por la dureza de su coração duro, se emociona para tantas coisas. Minha equipe está perdendo e se emociona e grita, não é verdade? Mas para Deus, coração duro, não se emociona, não chora. E na igreja não chora, não se emociona, coração duro. E é interessante que estava analisando esta palavra aqui, dureza, em el original a palavra porosis. Diz que interessante, a palavra porosis. É desta palavra que Pablo utiliza aqui, que hoje temos a palavra osteoporosis. E que é esse osteoporosis? Que passa? Tu já oíste as pessoas vão ao hospital e o médico diz, tu estás começando a ter osteoporose. Ou seja, tu está começando a quedar duro. Tu está começando a quedar duro. Osteoporose é huesos va endurecendo, hasta não poder mais andar, caminhar, fazer as coisas. Esta é a palavra que Pablo utiliza aqui. Não é forte? Pablo disse, irmãos, não permita que a osteoporose entre em vosso coração e os haga parar de caminhar. Pablo diz, por la dureza de su coração, a persona para, a persona não camina, a persona não consegue articular por la dureza. E Pablo utiliza aqui ao coração que não tem, coração tem osso? Coração tem osso? Não. Porque Pablo está falando de las emociones. Uma persona que não consegue mais sentir nada. Entende? Uma persona que não sente mais nada. Tudo empieza com a mente vazia. Depois
terrenos a Deus, cada dia mais, cada dia mais, cada dia mais. Por isso nós outros não podemos olvidar, irmãos, quanto mais temos contato com Deus através da palavra e da oração, mais cerca de Deus. E quanto menos, mais lejos de Deus. Pablo disse, irmãos, cuidado, cuidado, porque temos que viver no lejos de Deus, temos que viver cerca de Deus, porque isto passa com eles. Por quê? Por la ignorância espiritual, porque não querem crer nas coisas de Deus, e por la dureza de seu coração. Por isso, já Salomão havia dito, de tudo que tenes que guardar, guarda su coração. Por quê? Porque de ele demanda as salidas de la vida. Mira porque Pablo nos diz aqui. Pablo disse, irmão, cuidado com seu coração, hein? Mas vamos para adelante. Primeiro, tudo empieza com uma mente vazia, e isto conduz uma pessoa a estar lejos de Deus. Para depois, Pablo, mira, mente vazia, lejos de Deus, e agora totalmente entregue ao pecado. Versículo 19 diz, esto pois, depois de haver perdido toda a sensibilidade. Mira, mente vazia, lejos de Deus, e agora perdeu toda a sensibilidade. E aí que passa? Se entregaram à libertinagem para cometer com avidez toda classe de imoralidade. Vira, tudo empieza com a mente vazia, depois lejos de Deus, e agora entrega ao pecado para cometer com avidez. A palavra aqui em el original é fortíssima, fortíssima, para cometer com vontade, com voluntade, com ganas. Mira, cometer o pecado com ganas. Esta é a palavra. E por que passa? Porque não querem Cristo. Pablo disse, irmãos, cuidado, porque tudo empieza assim, mente vazia, lejos de Deus, e agora totalmente entregue ao pecado. E é interessante porque este mesmo Pablo aqui em Romanos capítulo 1, mira só, mira aí, Romanos capítulo 1, versículo 28, Pablo nos diz assim, como que Pablo aqui estuviera explicando este texto de Efésios. Pablo diz assim, como eles não quiseram ter em conta a Deus. Uma pessoa que não quer ter em conta a Deus, ou seja, vive a vida que quer e para ele Deus não existe. Deus los entregou a uma mente depravada. La persona, mente vazia, lejos de Deus, e Deus diz, assim queres? Então, viva. Adelante, te pedirei conta. Quer viver assim? Viva. Vamos lá, viva. Deus o entregou a uma mente depravada para fazer coisas que não convêm. Se entrega totalmente.
estão repletos de toda a classe de. Aí Pablo faz uma lista de 32 atitudes de uma pessoa que vive lejos de Deus. Estão repletos de toda a classe de injustiça, imoralidade sexual, perversidade, avarícia, maldade, estão llenos de envidia, homicídios, contenda, enganos e malignidades, são caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, altaneros, arrogantes, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, insensíveis, implacáveis, sin misericórdias. Esos, aunque conocen el juicio de Dios que declara digno de morte aqueles que praticam tales coisas, não solo las hacen, sino que também se complacem com los que las practicam. É forte ou não é? Pablo diz: Deus los entregou. Querem fazer? Hacen. Todavia, adelante. Pedirei conta. Pedirei conta. Pablo aqui nos mostra corações humanos petrificados por el pecado. Pablo aqui nos ensina personas dominadas por el pecado, olvidando la decencia e la vergüenza. Pablo aqui nos ensina pessoas a mercê de seus desejos que já não lhes importam nada mais. Não têm vergüenza de sua família, de la sociedade, de nada e nadie. E diz: hago lo que hago e já está. Estes dias aí, encontrei um homem de falda, aqui em Barcelona. Digo: vale, já está, não? Já está. Deus os entregou a sua mente depravada. Agora, como és de maneira positiva na persona em Cristo? É distinto. Aleluia. Una persona que tem Cristo, hermanos, aleluia, é completamente distinto. E Pablo diz assim: pero esto no es lo que habéis aprendido en Cristo. Aleluya. Mira, Pablo como que com seu coração pesado, triste, disse: hermanos, isto que acabo de decirlos, não é o que hacen as pessoas que têm Cristo. Não é. Não é, pero isto não é o que habéis aprendido em Cristo. Se em verdade lo habéis oído e habéis sido por ele ensinados conforme a verdade que está em Cristo Jesus. Por quê? Porque conocereis a verdade e a verdade os hará livres. Aleluia! A verdade os hará livres. E aí sim, nova vida em Cristo. Nova vida em Cristo. E como és então, pastor? Disse: enquanto a lá passada maneira de viver, diz aquela mesma palavra, peripatel, e a nova maneira de viver, de andar, de se comportar. Pablo aí diz: primeiro, despojaos de la vieja natureza. Esta natureza tremenda, terrível. Pablo disse: despojaos, esta vieja natureza. Por isso que este mesmo Pablo diz assim: se alguém
está em Cristo. Que és esta persona? Nueva criatura és. É isto. Por quê? Pablo diz aqui, irmãos, nós outros não. É distinto. Na pessoa que conhece a Cristo, é nova criatura. Por quê? Porque se despoja desta vieja naturaleza. El hombre, este hombre, em el original, hombre. Por quê? Pablo está falando aqui desta naturaleza pecaminosa que lutamos todos os dias, mas não hacemos, não vamos fazer, aunque esta naturaleza muitas vezes nos cerca, nos oprime, nós dizemos, não vamos fazer porque temos a Cristo Jesus, aleluia, nós vamos a praticar isto porque temos a Cristo Jesus, aleluia, nova naturaleza, despojaos, porque está corrompida por los deseos engañosos, hermanos, corrompido, totalmente corrompido, não vale a pena, hermanos, é um engano del maligno, que diz para os jovens, tem que curtir, tem que fazer, e todo, hermano, não há melhor coisa que entregar sua vida a Cristo Jesus. Nós que nascimos em la igreja, estamos em la igreja, conforme eu, pastor Domício, pastora Kécia, minha esposa e tantos outros aqui na igreja, pergunte a cada um de nós: tem algum arrependimento de não estar em el mundo e fazer as coisas do mundo? E todos nós vamos dizer, de maneira nenhuma. Sabe por quê? Porque a verdadeira vida, a verdadeira alegria, tem aqueles que têm Cristo Jesus em sua vida. Porque Cristo Jesus faz toda a diferença em la vida de uma pessoa. E Pablo disse, hermano, despojaos de esta naturaleza vieja que está corrompida por el pecado. E Paulo diz, segundo, renovado. Mira que lá Pablo hace mente vazia, lejos de Deus, entregue ao pecado. Aqui Pablo diz, aprendendo com Cristo, aprendendo com Cristo, aprendendo com Cristo, aprendendo com Cristo, aprendendo com Cristo. Depois, despojaos de la vieja naturaleza, hermano. La palabra limpia, la palabra transforma, e la palavra é Cristo. Tudo empieza em Cristo. Hermanos, não é assim com Cristo, disse Pablo. Então, primeiro Cristo, 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 Cristo. E cantamos aí, não? E cantamos aí. Cristo, 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 Cristo. Então, para Pablo, então, empieza em Cristo. Depois, despojaos. E agora Pablo diz, renovados. Lá a mente é vazia. E aqui Pablo diz, renovade espiritualmente vossa mente. Oh, aleluia. Mente renovada. Que é uma mente renovada? Romanos 12. Por lo tanto, hermanos, ruego por la misericordia de Dios que os presentéis vosotros mismos como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Este é vosso autêntico culto. Não os amoldeis a este mundo. El mundo quer nos poner um molde. Tem que viver assim.
assim, vestir assim, calçar assim, falar assim. Não. Nuestro molde es la palabra. Es Cristo, y no os amoldeis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Mente renovada. Mente renovada. Conoce la voluntad de Dios, que es buena, agradable, perfecta. Pablo dice, hermanos, mira, Cristo, despojaos, renovad. E Pablo termina agora, claro. Cristo, despojaos, renovaos. E agora ele diz, revestíos. Revestíos de la nueva naturaleza. Revestíos. É como que alguém põe uma roupa nueva. ¿Vale? Revestíos de la nueva naturaleza. Despojamos la vieja e agora revestimos de la nueva. E para Pablo diz, esta nueva naturaleza, hermanos, es creada según la imagen de Dios. Ou seja, Pablo aqui hace uma conexão interessante com o pecado original lá em Edém. Por quê? Porque o homem foi criado segundo a imagem e semelhança de Deus. Mas com o pecado perdimos isto. Mas com Cristo temos esta nova oportunidade. E Pablo disse, hermanos, esta nova natureza é criada a imagem de Deus, em la justicia e santidade de la verdade. Assim que, hermanos meus, se alguém aún não teve esta experiência personal com Cristo, vamos pensar um pouco. Não é admissível um cristiano mundano. Um cristiano é uma pessoa que é nascido de novo em Cristo, despojado esta natureza vieja, renovado sua mente e revestido de Cristo, és agora uma nova persona, um novo homem, uma nova mulher, um novo jovem, um novo ninho, porque em Cristo Jesus somos todos uma nova criatura em Cristo Jesus. Amém? Amém. Deus lhe bendiga, queridos. Guarde esta palavra em seu coração.